E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro episódio do GTcast, um podcast totalmente relacionado a consórcio, para quem está interessado em fazer consórcio, investir em consórcio. Aqui você vai ter as melhores recomendações, quais caminhos seguir, num bate-papo descontraído. Hoje eu estou aqui com 3 profissionais que eu considero honestos, que isso é o mais importante, que trabalham direito em cima do regulamento. Estamos aqui com o Pedro, mais conhecido como Pedrinho, o Ranieri, um novo amigo aí da família, e a Raquel, já bem conhecida também, uma grande profissional de consórcio. Fica até o final, eu tenho certeza que vai ser extremamente esclarecedor. Ranieri, deixa eu começar com você. Claro que o crescimento do número de vendas perante a ABAC aí só cresce a todo ano e tal. Consequentemente, o número de pessoas oportunistas também no mercado aumenta, né, proporcionalmente. Eu considero que, é até feio o número que eu vou dizer, mas mais de 70% de quem vende consórcio hoje, ele é mau caráter. Eu não tenho medo de dizer isso. Então, assim, tu consegue dizer algo, como é que tu sugere para os teus clientes se precaver, ter cuidado com esse tipo de gente e tal, para fazer o consórcio de forma consultiva, inteligente e tal? Tu sugere o que geralmente? Primeiro, agradecer o convite do Marcelo Monteiro de participar aqui do primeiro podcast. Esse assunto é muito interessante, essa questão de consórcio gera essa dúvida, gera esse medo, e o mais importante é referência. Você pegar uma empresa que você já conhece, ou um cliente, eu fiz um negócio com uma pessoa, confio nesse pessoal, esse é o principal, referência para você entrar num consórcio com a consultoria. E para evitar essa questão do que o pessoal chama de golpe, do oportunismo, é você não se encantar com propostas assim, muito fora do comum, entrada muito baixa, prazo muito longo. Tem algo errado. Desconfie. Na pior das hipóteses, desconfia. Verdade. Raquel, quer falar alguma coisa sobre isso também? Primeiro também eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Conheço o Monteiro há muito tempo, né? A gente tem uma história de consórcio há muito tempo, mais de 25 anos que a gente se conhece, e de consórcio também. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E poder esclarecer, né, para os clientes que futuramente vão querer fazer o consórcio e saber aonde procurar o consórcio, com quem fazer, e não acreditar em ofertas que são facilitadoras demais, né? Porque geralmente o cliente procura muita facilidade, muita oferta. Ele acaba encontrando. Ele acaba encontrando aquele vendedor que até o Monteiro fala que é o vendedor, né? Que o Monteiro fala. Tá muito, cheio, viu aí? Né? E que ele tá para oferecer o que você está procurando. Ele vende dor e não dá o remédio, né? Ainda tem isso, não tem antídoto. Então, assim, a gente tem que ter, o cliente tem que ter muito cuidado em quem procurar. Procurar uma representante ou uma administradora que realmente tenha nome, que você consiga fazer a pesquisa, que empresa, há quanto tempo essa empresa está no mercado, o que é que ela tem de bom para oferecer, né? Será que tem algum cliente falando bem? Tem algum cliente falando mal? Saber alguém conhecido já fez com aquela pessoa e tal, isso é importante. Exatamente. Uma indicação, porque assim, você vai fazer com qualquer pessoa que não tem nome no mercado, eu acho que o cliente ele tem que ter um pouco de cuidado com isso, sabe? Eu estava até falando para o Pedro dizendo que um cliente foi sorteado de 430 mil, e aí eu usei uma frase que eu já ouvi há bastante tempo. Cliente que não contempla, não indica. Então, assim, se você for indicado, é porque deu certo. Claro, pode ter acontecido uma sorte raríssima, pode, mas geralmente é êxito, é trabalho, é profissionalismo mesmo do vendedor. E essa questão da indicação, ela é verdade. Eu trabalho muito tempo com consórcio, e eu tinha um negócio que anteriormente tinham me ensinado, que você tinha que vender o consórcio e esquecer o cliente. E eu tinha essa visão que era verdade há uns 20 anos atrás. E quando eu comecei a entender que a gente vende o consórcio, a gente não só vende o produto, a gente vende um sonho, um sonho de uma casa própria, um sonho de um carro para o filho, para o neto, para o primeiro carro. E quando você dá a consultoria, você acompanha o cliente em todo o processo de fazer o consórcio, orientar no melhor grupo, orientar na questão da parcela, entender o que o cliente quer e não o que eu quero vender para o meu cliente. E quando eu faço esse acompanhamento, é tão importante que o cliente fica completamente satisfeito. E eu fiz essa mudança de chave na minha vida como vendedora, como consultora, e realmente faz a diferença.
o cliente, ele faz o consórcio, ele fica satisfeito, ele te indica. Eu tenho clientes hoje que ele já me indicou o pai, a mãe, o cunhado, eu já ia perguntar, o sogro. Quem aqui nunca vendeu para o filho do cliente? Isso é relacionamento, é network. Eu já tive situações de um cliente ele indicar a esposa atual, a ex-esposa, o sogro, e tipo assim, criar uma situação que o teu cliente, ele vira o teu melhor vendedor. Exatamente. Eu trago uma situação relativa a esse assunto, é bem pertinente. Eu, às vezes, dou uns treinamentos por aí e tal, me atrevo a fazer isso. E aí eu mostro alguns números lá e tal, e aí tem sempre um vendedorzinho mais arrogante que ele se incomoda. Esse cara não vende isso aí não e tal. Aí ele acaba perguntando, como é que tu vende isso aí? Eu disse, não sou eu que vendo, não, é meu cliente que vende. Ou seja, eu sempre aprendi que eu tenho que deixar o meu cliente vendendo para mim. Hoje, se eu conversar com você, e eu acho que todos nós desenvolvemos aqui uma conversa e o cara fez o consórcio, ele é capaz de sentar na mesa de um restaurante, ele explica do mesmo jeito para um amigo dele e tal. E o cara, não, ele já me explicou tudo, eu só queria saber quanto é a parcela. Isso acontece muito comigo. Então, assim, por que não estar preparado? Por que não ser um estudioso disso? Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? Envolvendo esse assunto, Pedrinho, eu queria que você falasse com muita propriedade, você sabe disso, começasse o assunto de aposentadoria imobiliária. O povo está começando a pensar mais nisso. Antigamente, não, eu quero contemplar amanhã. Hoje em dia, o cara já está pensando em ter 1, 2, 3 casas no futuro, para ele ter um futuro mais tranquilo. Ou até mesmo a venda da carta contemplada, ganhando dinheiro e tal. O Ranieri entende muito bem disso também. Me diz alguma coisa a respeito disso aí. Só em cima do tema que vocês estavam comentando, Sim. Achei muito interessante essa questão dos golpes, né? Eu costumo dizer para meus clientes, seja devoto de São Tomé, só acredite e venda. Vendo. Então, me mostra no sistema quanto é a média de lance, se realmente há uma previsibilidade, Fundamental. Uma possibilidade de contemplação no período que você está me dizendo. Tá, qual que é a taxa? Até porque, Pedrinho, te interrompendo, o cara pode fazer uma simulação e botar R$1 de lance. Sim. Que a simulação não quer dizer êxito. É o resultado da Assembleia que vai me dizer se eu realmente tenho possibilidades. Então, né? a melhor prevenção para golpe é você ser devoto de São Tomé, acreditar, vendo, olhar tudo, e você evitar aquela ganância excessiva de querer facilidades demais. Quanto mais facilidades, mais propensão para golpe. Então, quando você enxerga a realidade, se fosse tão fácil, todo mundo andaria de carro, todo mundo teria sua casa própria e ninguém estaria na pobreza. O vendedor vai na ingenuidade do cara, então, na fraqueza, na necessidade. expectativa de realidade com o cliente. Verdade. No tocante à aposentadoria imobiliária, por que você não escuta muita gente falando nisso? Não é um produto de oferta. Hoje, o nosso cliente pensa no hoje. Todo mundo, todos nós pensamos no hoje. Então, se torna um pouco difícil. É tanto que na Black Friday tu recebeu alguma proposta assim, Black Friday de aposentadoria PGBL, VGBL, não perca. Ele é um produto de elevação de consciência. Então, num papo que você está com um cliente que já é seu, que tem confiança no seu trabalho. Maior. E outra, quando você vai falar sobre o futuro, talvez não doa tanto porque o cliente está presente no presente. Então, quando eu vou conversar com ele, ao invés de eu dizer, cara, o que tu está pensando no teu futuro? Eu digo assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Raquel. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto se impactaria na tua renda? Muito. E aí, hoje, você jovem, no auge da sua capacidade produtiva, sabedora do consórcio, vendedora de consórcio, hoje, se você não consegue pensar na Raquel da manhã, você não consegue ter essa conversa com a Raquel do futuro, quando é que você vai ter? E como é que você vai expor isso para alguém se você mesmo não está praticando? Perfeito. Né? E aí você joga essa situação para o cliente fazer uma reflexão. Quando ele faz essa reflexão, ele já abre um ponto para elevar a consciência dele. É uma abordagem diferente. Nem que seja degrau a degrau, mas ele já começou o processo. Não vamos falar de consórcio, de parcela, não, imediatamente não vamos falar disso. Nós vamos falar sobre a necessidade dele pensar no futuro, dele ter um equilíbrio. Né? O que ele ganha, uma parte é fruto, ele tem que comer mesmo, mas uma parte é semente, ele precisa guardar. Como vai fazer? Aí entram as possibilidades. O INSS é obrigatório, mas você vê, está colapsando. Então não é interessante.
a pessoa depender só do INSS. E o tempo é implacável, uma hora chega essa conta aí, não tem perigo de não chegar. E o INSS, ele é no regime de repartição. Então, explicando muito breve, eu pago a aposentadoria de quem está aposentado. Eu penso, tem gente que diz assim, eu vou pagar a minha aposentadoria. Não. Você está contribuindo para quem já está. Só que quando eu me aposentar, quem é que me garante de que vai ter gente para contribuir para mim? Aí por isso que algumas pessoas estão procurando alternativas. E outra coisa, a turma que contribui, a turma de carteira assinada e tal, que está cada vez menos. Isso. Né? Está afunilando de uma forma. Isso. Eu ouvi uma reportagem sobre isso, bem interessante. E aí você pode ver, por exemplo, né, não vou aprofundar, mas mudanças na densidade demográfica estão contribuindo para colapsar o INSS. Muita gente está procurando alternativas. Tem o que? A previdência privada, que já é outro regime, é capitalização. Aí é mais justo. Você está pagando a sua aposentadoria. Por que o consórcio, sendo usado como alavanca de aposentadoria imobiliária, seria mais interessante, não estou dizendo para substituir, mas para você ter um mix, você ter um PG, não botar ter um PGBL, todos os ovos numa cesta. Isso, perfeito. E também tem uma aposentadoria imobiliária. Por quê? Vamos lá. Uma aposentadoria, qual é o princípio? Sou eu parar de trabalhar, certo? E manter minha renda. E manter minha renda. Eu tenho uma renda passiva, que eu não preciso empregar esforço, recorrente, que caia todo mês e pague minhas contas. Verdade. Só que aí a previdência... Quando o cara fala em aposentadoria, imagina logo um cara deitado na rede. Não, E sem dinheiro, como é que vai ser Exatamente. Você pode escolher quando você vai parar de trabalhar, porque, olha, com essa tendência jovial do mundo, todo mundo se cuidando, é fato que a gente vai trabalhar mais ou menos até os 110 anos. Por aí. Né? Então, escolher, sem ser japonês. Você ter a possibilidade de escolher quando você vai parar de trabalhar, ou por uma previdência complementar, ou no consórcio. Quando a gente monta a estratégia de consórcio, aí é o que eu te falei aqui no Making Off. Eu não vou falar o como, eu vou falar o que, mas nós proporcionamos isso para o cliente. Nós aqui somos experientes para proporcionar isso. A previdência ela é passiva e recorrente, mas nem sempre é hereditária. Se você faz um consórcio ainda tem essa vantagem. E a alavanca para aquisição de imóveis, ela é passiva, recorrente E hereditária, protege a tua família. E tem outro detalhe que... E a supervalorização, né? Perfeito. O período de acumulação de uma previdência complementar, ela varia de 23, 30, 35 anos, dependendo do plano que você escolha. O consórcio, quando você contempla e você adquire o imóvel e coloca o inquilino para investimento, ele cessa o período de contribuição, você parou de pagar. Que é aí que acontece... Deixou de ter custo, né? Deixou de ter custo. Mesmo que ele pague, desculpa te interromper de novo, mesmo que ele pague, Raquel, o inquilino pague 70% dessa parcela, ainda é um mega negócio. Super Claro. vale a Não pena. é obrigado a pagar 100% não, entendeu? E esse fluxo de pagamento está na sua mão, está na mão do especialista. Se o cliente ele escolhe o especialista certo, esse especialista consegue montar um bom fluxo de pagamento para que o cliente ele quase entre no processo de autoquitação, que está muito comum, o pessoal fala muito, mas aí a gente explica a jornada mostrando que é possível. Monteiro, nós não estamos vendendo terreno na lua para o cliente. A gente sabe da dificuldade disso acontecer, mas nós estamos do lado do cliente em todas as etapas do processo. Nós somos especialistas consórcio, mas quando o cliente contempla, a gente coloca um especialista de inteligência imobiliária para ver qual é o imóvel interessante para ele, se é uma locação por temporada, se é um short stay, um long stay, se é um Airbnb. Eu vi uma agora esses dias, há uns meses atrás, muito legal do Thiago Concer, eu achei ele uma fera do caramba, e era O Fim do Vendedor de Consórcio. O nome do evento. Bicho, eu achei fantástico. Aí fui assistir. Não existe mais um vendedor só vendedor de consórcio. Ele tem que ser um consultor financeiro. É o que você está dizendo. A gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, porque o cara sabe também. O cliente entende. Se ele traz uma situação na mesa... Um cliente uma vez chegou para mim, eu ingenuamente ainda não sabia o que era isso. O cara, pois é, eu gosto de investir em BDRs, em tesouro direto e tal. E eu disse, está errado. Como é que eu não sei o que é isso? E aí eu fui entender e tal, eu disse, cara, eu tinha que saber isso aqui. Então, assim, o conceito de saber vender consórcio é uma obrigação do vendedor. Mas a amplitude, esse radar todo aí, o cara tem que estar sabendo de alguma coisa, porque
há conexões, é o que vocês estão querendo dizer. Porque assim, ó, na minha visão, o vendedor hoje, ele tem que todo dia se aprofundar e melhorar cada vez mais. O mercado de 10 anos atrás para o mercado de hoje, né, em 2024, ele mudou totalmente. Totalmente, né? Hoje, esse 2024, esse ano, eu acho que eu atendi muitos clientes. Mas, Raquel, esses clientes tu atendeu aonde? Eles foram no teu escritório? Tu foi até eles? Não. Tudo virtual. Tudo virtual. E como é que eu faço um cliente virtual confiar no que eu estou falando se ele nem sabe quem eu sou? Porque ele não me conhece. Então, assim, de alguma forma ele conheceu a Raquel, a empresa que ela trabalha, e viu que tinha credibilidade, né? Então, assim, a gente tem que modificar a maneira da gente trabalhar como vendedor, como consultor, né? No sentido de trabalhar e ter o conhecimento do mercado. O que ele está falando aqui é muito interessante, porque realmente as pessoas elas não pensam no futuro. E tem muita gente hoje modificando, mudando a mentalidade no sentido de investimento, investimento para um carro para poder ganhar dinheiro no aluguel de um carro, ganhar dinheiro em cima de um imóvel, né? Tem várias formas de imóvel de você comprar para poder botar para trabalhar, para ganhar dinheiro e fazer com que o próprio inquilino pague realmente esse imóvel. Você para de ter o custo operacional, né? Então, assim, hoje o vendedor ele não pode ser um vendedor apenas de vender tabela. Dá para você fazer um processo incrível. Vocês vão entender isso muito bem. Eu consigo vender o consórcio para o cara, vender o imóvel, garantir o cara que vai alugar. Isso. Dá para fazer esse processo. Entendeu? Já tem um imóvel ali que já tem o cara para alugar, por incrível que pareça. Mas tudo isso é ter relacionamento, porque não adianta só a gente vender. Nós vivemos a era do relacionamento. O ecossistema tem que estar pronto na parte de network, que foi o que na minha operação eu montei. Eu entendo um pouco de tudo, mas eu sou especialista com sócio. Especialista não quer dizer o sabe tudo, ele quer dizer o sabe aquilo. Então, especialista com sócio é uma corrida, um revezamento 4%. Você vai passando bastão. Então, o cliente contemplou, vai para o especialista de inteligência imobiliária. Conseguiu o imóvel dentro da necessidade e da possibilidade do cliente. Vai para o especialista da curadoria do imóvel, que é o arquiteto que vai fazer todo o processo de curadoria do imóvel. Passou desse processo, vamos para o especialista da parte de locação. Eu estou com uma obra lá no Alphaville agora, que encaixou energia solar e a grama sintética do campo do filho do cara. Olha só. Tudo conectou, porque o cara precisava do campo e da energia solar. Ou seja, não é só a casa, entendeu? E aí, concluindo, você fecha o ciclo e entende um princípio que eu guardo no coração do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Tem uma passagem lá, uma parte, falando sobre o dono do McDonald's. Ele tomando uma cerveja com os amigos, ele sorriu. Gente, quem é que acerta qual que é o meu negócio? Qual o negócio do McDonald's hoje? Muita gente acha que é regime de franchising, né, franquia, acha que são sanduíches. Não. Aquilo é trabalho. Quando você emprega esforço, é trabalho. Quando o dinheiro trabalha para você, é negócio. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Sim. Mas foi o dono do McDonald's que disse. O meu negócio são os imóveis. Olhe os imóveis do McDonald's, da Drogasil, da Pague Menos. São todos imóveis bem localizados, esquinas, nas melhores localizações e dificilmente você Eles não hesitam para comprar. Dificilmente você vai ver uma empresa dessa numa região limítrofe. Você vai ver sempre nos centros das capitais, bem posicionados. E se for o caso de colocar uma do lado da outra, bota. Porque no dia que o McDonald's parar com o sanduíche, ele vive de imóvel. Ele tem uma renda passiva impressionante. Eu vi uma estratégia massa parecida com isso, não é imóveis. Aí eu parei para pensar e eu fiquei chocado porque eu detectei que era verdade. A Cacau Show, antes da Páscoa, ela já fecha, já vendeu tudo. Sempre é assim, todo ano, né? É um case de sucesso. Aí o cara disse, tu já percebeu que sempre do lado da Cacau Show tem uma Boticário? Eu parei para pensar e disse, rapaz, é mesmo. No shopping é sempre próximo. Qual é a história? A Cacau Show só bota do lado da Boticário. Pelo menos se isso é uma lenda, eu não sei, mas incrível como eu percebi que é fato. E aí o cara vai comprar um presente, o cara perfume. O chocolate é um bom presente também. Tu tá entendendo? Do mesmo jeito do cara do chocolate, dizendo, não, o perfume também é bom. Eles combinam, eles se conectam, independente de estratégias.
né? Estratégia. Nós temos o plano. Nós oferecemos o como para o cliente no atendimento tete a tete, olho no olho. Não tenho dúvida. O que a gente está abordando dentro dos sumários aqui dos assuntos é possível. Não é aquele terreno vendido na lua, como muita gente na internet a entrevista com o cara é fundamental para tu entender o que é que o cara busca. Tu tá oferecendo uma coisa, o cara quer outra. Enfim, acontece muito. Traçando esse perfil aqui, o Ranieri trabalha muito com isso, sobre cartas contempladas e tal. Eu tenho algumas conexões, mas confesso a você que não mexo muito com carta contemplada. Mas se o cara pedir, eu vou atrás, procuro e tal. Eu vou fazer um comentário e aí em cima disso tu faz o teu comentário a respeito. Eu no outro podcast que eu fiz, iniciando que estava eu, minha irmã e um amigo meu, eu disse, olha, o que é que o cliente acha que é a carta contemplada? O Ranieri pagou 3 parcelas, foi sorteado, não quer. Vou vender aqui pelas 3 parcelas. Isso não existe, entendeu? O cara ontem atrás de uma carta de 60 mil com 5. Eu digo, meu irmão, isso não existe. Tu vai encontrar alguém que vai te prometer outra coisa, tu vai ser trapaceado. Isso não existe, porque se o cara estivesse vendendo uma carta de 60 mil por 5, né, de automóveis e tal, talvez eu mesmo comprasse. Então, assim, tu tem que ter bom senso. O cara que investe nisso, ele está botando dinheiro. Na hora que ele for contemplado, ele quer ganhar dinheiro, né? Fala um pouco sobre isso também. Essa questão do consórcio contemplado, ele é a oportunidade. E trazendo o que o Pedrinho falou, o consórcio é justamente isso, a oportunidade. Drogazil, Pague Menos, elas veem a oportunidade do terreno e por elas terem um capital, elas fazem a aquisição. Mas essa oportunidade já está aberta. Estou vendendo remédio. Está aberta para todos com o consórcio. O consórcio ele te dá essa oportunidade. Se você pagar o consórcio parcela por parcela, você ter aquele planejamento do crédito, uma hora quando surgir um terreno, surgir um imóvel, uma oportunidade, você já vai estar com o crédito preparado. Sim. E o consórcio contemplado, esse é a oportunidade pronta. É o crédito liberado para ser utilizado. Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa cultura de fazer o consórcio tradicional, planejamento, parcela por parcela, esperar o sorteio, ofertar lance, e aí buscam um crédito de imediato. E a solução é o consórcio contemplado. Que é mais barato do que um financiamento, na maioria das vezes, um pouquinho mais caro do que o consórcio convencional, natural. Né? Mas não é tão fácil como você falou. É isso que acontece. Passa por análise de crédito, mais rigorosa do que o consórcio tradicional, porque o crédito já está liberado. E é o meu perfil, eu já trabalho. Eu comecei totalmente ao contrário no consórcio. Eu comecei trabalhando com contemplado para depois trabalhar o consórcio tradicional. E aí por isso que a gente tem essa carteira de cliente já há muito tempo. Hoje, agora, antes de eu vir para cá, eu estou com um cliente, ele é o 4º carro 0 km que ele compra, empresário, e compra tudo com consórcio. Tudo com consórcio. Ele não vai nem atrás de outra linha de crédito, ele procura isso para mim. Ah, sim, mas não é contemplado, é consórcio convencional, não, tu contempla e tal. Ele só quer acordo imediato. Ele trabalha com... Ele modifica carro de polícia, ambulância, ele trabalha nesse segmento, e aí quando surge uma licitação, para ganhar uma licitação, tu tem que botar 2 carros aqui. Ele não vai nem atrás de financiamento, né? Procura 2 cartas aqui de 200 mil, eu quero desse jeito, entrada mais ou menos tanto, parcela tanto. Ele nem pensa, é a oportunidade. Surgiu um negócio que ele vai ganhar dinheiro, ele procura a carta e encaixa os dois. Porque o carro naturalmente vai se pagar, obviamente. E isso para o imóvel é a mesma forma, que a gente estava falando agora há pouco. O consórcio ele traz esse poder da oportunidade. Se você for contemplado com 10%, é uma oportunidade. Muita gente também, René, me interrompendo aqui, porque me vem à cabeça e se eu não falar eu esqueço. Muita gente não percebe o poder de fogo que é uma carta de crédito contemplada. Eu queria comentar com você. Né? Eu já vi clientes que comprou imóvel de 450 mil por 410, deixou de pagar 40 mil reais. Ele disse, meu irmão, é à vista, eu só tenho isso. O cara teve que ceder e vendeu e deixou de pagar 40 mil. 40 mil é 10% do valor do imóvel, é muita coisa. É uma oportunidade isso, né? E esse cliente do Pedrinho, ele até, a gente fez uma parceria, não foi esse que foi sorteado no começo? Ele investiu 20 e poucos mil e rejeitou um lucro de quase 70, 80 mil. Porque ele foi contemplado no começo, ele pagou o preço. Ele foi contemplado, Pedrinho, rapaz, o créditozão alto. Crédito alto, Se ele quiser vender rápido, Pedrinho, é esse lucro. Se ele quiser vender um pouco mais demorado, o lucro é um pouco maior, mas não é de imediato. E ele fica pagando a parcela, mas ele vai encontrar alguém que compra, porque o mercado é muito aquecido da carta contemplada, vai encontrar. Eu vi um cara uma vez que ele comprou uma carta que eu achava que ninguém comprava. Ele comprou uma carta contemplada em 20 meses.
Mas aquela oportunidade para ele, o que ele ia rentabilizar em cima daquele veículo, ele não importa aqui para mim. Se eu comprar... Porque entendeu? quem compra entende do custo, claro, entende da operação. Quando ele bota na ponta do lápis, é melhor do que ele investir 100% da compra. O que acontece, né? E aí trazendo paralelos entre consórcio e investimento, e a carta contemplada também é um excelente investimento. Quando você pergunta para um investidor experiente, você diz, olha, eu tenho uma oportunidade de investimento. O inexperiente, ele diz assim, quanto é o lucro? Qual é a taxa? O inexperiente, ele age assim. O experiente, ele pergunta, qual que é o risco? Então, quando você tem um investimento do consórcio com baixo risco, uma carta contemplada, e outra coisa, não se esqueça, o cliente empresário, ele faz conta, ele vai pegar, mas é porque eu tenho a taxa da carta contemplada, ele já sabe o que ele vai fazer, então ele vai ter um lucro real no negócio, porque tem aquela taxa, mas o dinheiro no fluxo do caixa dele, um custo de oportunidade presente no fluxo do caixa dele faz muito sentido. O dinheiro no tempo tem valor. Totalmente. Então, o cliente vai saber o que fazer. Então, às vezes até vai ensinar pra gente. Teve cliente já que me ensinou investimento, clientes construtores, incorporadores, que ensinam bastante pra gente. Agora, assim, falando sobre a carta contemplada, o que o Ranieri falou é interessante, né? Porque ele já dá essa consultoria diferenciada para a carta contemplada, ele explica como é que funciona. O que eu vejo no mercado hoje é que muitos clientes pensam que a carta contemplada é uma facilidade no sentido de pegar um produto, no caso o crédito... Só velocidade. Na velocidade que ele precisa, que é de imediatismo, e ele pensa que na hora que ele transferir o dinheiro para a pessoa que é o proprietário da carta, ou atravessador, se tiver, no caso, né, que geralmente tem, no outro dia está com o carro lá comprado, ou imóvel já comprado, e não funciona desse jeito. É interessante comentar isso, porque tem gente que, nome imediato, pensa que é assim, mas não, hoje o processo mais rápido que tem é 3, 4, 5 dias. Eu não vou citar a administradora, mas o Monteiro deve saber, de um banco, mas quase todos os outros, esse processo dura 20, 30 dias, até aprovar o cadastro, transferir e a pessoa realmente comprar o carro. Eu, particularmente, como consultora, eu não gosto de carta contemplada, é uma coisa minha, não gosto. Mas eu entendo e sei que funciona muito bem. Né? Eu digo, geralmente, quando o cliente me pergunta, Raquel, tu tem carta contemplada? Eu digo, não tenho. Mas o que é que você quer? O que é que você procura? O que é que você busca na carta contemplada? Eu também tento sempre vender o consórcio, porque eu imagino que o custo é menor para o cara. Mas em determinadas oportunidades vai encaixar para ele melhor a carta, mas a gente tem que fazer essa entrevista para entender a situação, né? Porque às vezes o cliente ele imagina que é uma coisa muito fácil. Cheguei, peguei, já estou com bem, né? Então geralmente eu pergunto, o que é que você quer? O crédito que você pretende comprar? Qual é o valor que você pretende investir nessa carta contemplada? Porque não é só o que o cliente pagou que ele vai pagar um ágio. A gente sabe que existe um ágio, né? Então assim, eu sempre coloco o seguinte, esse valor do ágio que você vai pagar para a empresa que está atravessando, né? Ou para o vendedor, você pode colocar para pagar o teu lance, né? E esse teu lance que você vai ofertar vai bater teu saldo devedor. Então assim, eu geralmente, no meu caso, eu tento colocar aqui o consórcio iniciando, seja num grupo em andamento ou num grupo novo, né? É muito mais vantagem porque ele vai pagar realmente um pouco menor, né? Comparando com a carta contemplada e vai pagar bem menos se for um financiamento, né? É o que o Monteiro falou, tudo se resolve na entrevista com o cliente. É fundamental essa entrevista. Se a pessoa te procura, eu quero um crédito de 100 mil, eu tenho 20, a gente já vai ser bem realista com ele. Rapaz, amiga, é quase impossível. Tem muito cliente que eu não vou dizer que me aborreço, porque aborreço é uma coisa muito... Mas eu fico assim, admirado. O cara vem conversar comigo, eu disse, tá, você precisa de quanto e você tem quanto? Não, me diga você aí, quanto é que eu... Digo, meu irmão, você tem que me dizer para eu poder lhe dizer, ó, quanto maior o prazo, maior o lance. De repente você pode pagar em prazo curto que não precisa nem de lance, eu preciso entender. Aí o cara acha que eu estou querendo essas informações para... É uma conversa, se você não está apto a se abrir com um profissional, você vai chegar no médico, um exemplo, é uma consulta. Eu chego no médico, encosto aqui e digo, aí doutor, o que é que eu tenho? Ele não vai saber nunca. Eu tenho que dizer, eu estou com desconforto aqui no braço, e tal. Aí ele vai me dar o antídoto, vai dizer, está dormindo assim, vai se alimentar assado. É uma consulta, o nome já está dizendo, né? É porque o cliente ele acha que quando a gente faz alguns clientes, lógico, né? A gente faz esse tipo de pergunta porque a gente quer passar só a parcela X, né? E não vai
mostrar as vantagens para ele. E, na verdade, quando a gente faz esse tipo de entrevista, é para conhecer a necessidade dele, né? É nessa hora que o vendedor entra em ação. Uma das horas. Porque ele só vende parcela. Você pode pagar quanto? Só 800? Pronto, tá aqui, o prazo é esse. Acabou-se. Aí depois, o consórcio me enganou. O consórcio não engana ninguém. Verdade. Quem enganou você foi o vendedor. Porque você às vezes não quis nem... Ele deixou-se ser enganado, Exatamente. Né? Ele impulsionou que o cara... Eu vou falar um fato aqui interessante. Eu estava em negociação com um cliente de consórcio e tal, e ele queria, para investir, o consórcio para investir, ficar pagando, justamente na questão da aposentadoria, né, ser contemplado, sem pressa. E na negociação ele gostou de tudo, já tinha pegado a documentação da esposa para a gente fazer o consórcio, já estava finalizando. E quando foi para ele pagar a parcela, ele disse: Raquel, um amigo meu disse que tinha um vendedor que tinha uma proposta melhor que a tua. Eu disse: oi, qual foi a proposta? Não, ele disse que eu vou ser contemplado só pelo sorteio. Eu disse: mas vai, um dia você vai. Pode ser no primeiro mês, pode ser no último mês. Todo mundo vai ser contemplado por sorteio. Isso é fato. Lembrei de um aqui, ó, aí incrível. Tu acha mesmo que se eu tivesse algum produto que eu pudesse contemplar por sorteio o consórcio, eu também não teria, se existisse isso no mercado? Teria. E eu estaria muito bem, porque imagina, eu ia fazer o consórcio, contemplar o sorteio. Não, e eu não vou vender para você essa não, que eu já sei que vai sortear. Pois é, não, mas ele disse que tem um jeito lá, disse: gente, não existe isso, não existe. Essa facilidade que ele está te dando, não existe. Rapaz, eu fiz uns áudios, eu fiz uns vídeos agora, eu tive que expor o áudio por 2 vídeos que o cara mandou pro cliente. Eu não acredito ainda que tem gente que faz isso e tem gente que acredita. Faz. Meu irmão, é ensaiado, Pedro. Olha, eu tenho um cliente meu que foi... Porque assim, ele sentiu que o cara não tem um lance para contemplar ou não pode esperar. Ele disse: olha, se tratando assim, depois eu mostro a vocês. Eu tenho uma situação aqui que funciona assim. O cara foi contemplado. O cadastro dele não aprovou. Aí nós ficamos com essa carta. E aí nós temos uma fila de espera de 15 pessoas e eu lhe coloco nessa fila de espera e daqui no máximo 6 meses... Meu irmão, história... Tudo mentira. É porque ele joga para o cliente a questão da escassez, né? Tipo assim, eu tenho isso aqui, entendi. Que é pouco... O cara foi contemplado, aí não aprovou o cadastro, é possível, até aí tudo bem. Aí a carta não é minha, não. Eu não posso vender para quem eu quiser, eu não posso transferir para outra pessoa. E outra coisa, se eu pedir o dinheiro de volta, acabou a contemplação, não está mais contemplado. Uma criatividade dessa, se fosse por bem, né? Pronto, é isso. Mentir, Por que não canaliza isso para fazer o bem, né? É uma inteligência fora do normal para fazer o mal. Parece que passa o dia ensaiando o que fazer. Bicho, e tá cheio dessas conversas por aí. Eu agora, essa semana, mais uma vez, porque eu já tinha ouvido isso, o cliente certo de fazer comigo, de um caminhão, tudo certo, procurei o grupo, passei uma semana para achar um grupo para ele poder contemplar, o cara querendo sair do CLT, pegar seu primeiro caminhão, começar uma jornada. Aí o cara disse: Monteirão, eu confio muito em você, estou vindo lá do canal, tal, mas o cara que disse que tem uma carta pré-contemplada. Que termo é esse mesmo? Eu disse: toda carta é pré-contemplada, porque uma hora ela vai contemplar. Mas, bicho, sabe como é? Aí a turma, inocentemente, ele vai na ingenuidade do cara. Então eu acho que para o cara, voltando ao assunto lá de não cair em golpe, que a gente acaba voltando para esse assunto, e isso aqui é educativo para quem vai comprar, é fundamental. O cara vai na ingenuidade, volto a dizer, mas o cliente não usa o bom senso, bicho. Irmão, esse negócio está muito fácil. Está errado. Ele tem que pensar assim: como é? Então ninguém não tem mais Uber, ninguém vai andar de ônibus, ninguém vai mais pagar aluguel, porque é só esperar 2, 3 meses. O cara não consegue. Porque, olha, às vezes você está falando a verdade pro cara. Sim. E ele fica entusiasmado com a mentira. Mas lá é melhor. Mas não é verdade, cara. Aí para você provar que não é. Então, assim, por isso que sempre vai ter gente falando mal. A criação do canal não é para o cara fazer o consórcio comigo, não. Ele se inclina a fazer porque ele vai ver que a gente entende, tal. Nós somos profissionais de fato. Mas a intenção é que ele não faça errado. Para amanhã ele não ser um cara que está falando mal do sistema de consórcio. O sistema de consórcio é riquíssimo, cheio de argumentos, cheio de vantagens. O vendedor é que não se prepara, que não estuda, que nem a gente, que não... Entendeu? A gente faz isso com entusiasmo.
né? Existe até o Mário Sérgio Cortella fala muito bem disso, que ele diz que o cara chegou, sei lá, com uma doença muito grave no hospital, aí o médico disse, vou fazer o possível, né? Lá nos Estados Unidos o cara diz, eu vou dar o meu melhor. Ou seja, ele só morre se ele tiver que morrer mesmo, depender de mim. Então a gente tem esse entusiasmo de tentar ajudar o cliente e tal, mas tem a outra banda lá, meu irmão, que tá aí para jogar poeira, jogar areia, prometer essas facilidades. Isso, mas um dia vai acabar. Vai não, isso faz 25 anos que a gente vê. Esses caras, eles vão só mudando de CPF, de locais e tal. Então assim, façam com pessoas referências. Né? Procurem, sabe, deu certo a ti, deu essa empresa aqui e tal. Aí eu fiz o consórcio, vamos usar aqui com o Bradesco. Não, você fez com o Pedro. O Bradesco não está sabendo o que é que o Pedro está dizendo para você, não. O Bradesco não vende consórcio. Né? Tem um vídeo de um cara aí agora que eu vi, que ontem, coincidentemente, eu vi o vídeo e o cliente comentou comigo. Monteiro, é verdade que é melhor eu fazer o consórcio nos bancões, que eu tenho uma garantia maior, sabe? Ou seja, esse podcast aqui, eu queria chamar, ele vai chamar lá na thumbnail, que eu vou botar lá no YouTube, de qual é o melhor consórcio. Essa é a pergunta mais feita no canal. Qual é o melhor consórcio? Aí eu respondo com outra pergunta. Você quer o consórcio para quê? É uma aposentadoria imobiliária, você vai comprar um imóvel, vai trocar de carro, quer só um boleto para pagar, para juntar dinheiro. Para cada ocasião existe uma administradora melhor. Né? Depende do ano do carro, o que é que você precisa. Então, é uma série de fatores que essa entrevista que vai trazer essas informações, né? É porque, assim, geralmente, no meu caso, eu vejo que quando a gente faz essa entrevista, a gente consegue, inicialmente, já identificar qual administrador que a gente consegue colocar. Eu facilmente. Né? Facilmente. Na conversa com o cliente, essa administradora X dá certo, essa aqui já não dá certo. E às vezes você está no intuito de vender o produto X da administradora X, né, que você trabalha, mas você vê que não encaixa no perfil do cliente. E o mala que está preocupado com a comissão, ele vai na administradora que ele quer. Claro. Joga só a tabela. Exatamente. Ele quer o dinheiro, ele não quer o êxito do cara. E dá muito trabalho trabalhar certo. Olha, nossa. Dá muito trabalho. Por exemplo, na nossa operação, a gente entende que por mais que você eleve a consciência do cliente, por mais que você esteja convicta de que é o melhor produto, o cliente ele sempre vai escolher pelas razões dele, sempre. Sempre ele vai decidir pelas razões dele. Então, hoje nós temos correspondente financiamento de automóvel e imóvel. O cliente ele quer o financiamento, meu amigo, que é de gosto é regalo da vida, ele quer, faz sentido para ele, a gente faz a simulação de financiamento. Claro. Cara, ficou alta a parcela. Meu amigo, você tem que escolher a sua dor. Cada escolha uma renúncia. Me lembrou de um supervisor que eu tinha. Cada escolha a sua renúncia. O que impacta mais para você? A falta do carro ou a parcela? Vamos entender. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Não tem um negócio perfeito. Claro. Então, vamos para o segundo passo. Consórcio. Nós temos aqui a carta contemplada que fica no meio do funil, que aí o Ranieri me ajudou a acreditar em carta contemplada, porque o processo dele é muito redondo, um cara muito honesto, que me dá essa vanguarda na minha operação. Eu não me preocupo, eu passo o cliente para ele, ele resolve. Sim. Cara, e eu tenho por fim a programação, o planejamento de consórcio. Só adiantar um assunto. Hoje, eu uso a inteligência artificial para adentrar em cerca de 10 mil grupos em andamento. Eu conheço uma plataforma muito legal que faz isso. A gente vê a série histórica dos últimos 13 meses de grupos de banco, de consórcios de montadora, administradora. Você consegue ter uma assertividade bem maior. Você consegue enxergar numa tela um ano inteiro. E é bom. E mostrar para o cliente. E você ter a sensação da honestidade, você virar a tela do computador para o cliente e dizer, tá aqui. Faz sentido para você? E você fazer uma estratégia junto com a pessoa daquela contemplação. E ainda tem um detalhe, Pedrinho, não esquece o que você vai falar. Só para concluir. Quanto é que o cliente paga a mais para ter esse serviço nosso? Nada. Ele não tem prejuízo, porque você quer ver um prejuízo na sua vida, escolha um profissional ruim. Até um profissional para escolher a sua camisa para o tamanho certo, ele pode te dar um prejuízo, porque você comprou uma camisa cara do tamanho errado. E outra coisa, eu pego um ano lá, né? Isso pode mudar no mês que eu fizer? Pode. Claro, não vai mudar. Ela está saindo com 50, não vai acontecer de sair com 80.
Mas pode mudar 2 pontos percentuais e você bater na trave. Eu acredito que o cliente, se ele bater na trave, ou seja, ofertei 55%, saiu com 56%, pô, estou no grupo certo. Foi só uma fatalidade, no mês que vem eu vou tirar. Agora o cara oferta 40, sai com 80, o cara desiste amanhã, que ele sabe que não vai chegar nunca naquele patamar, entendeu? Outra coisa que estava comentando aqui que o Pedrinho falou, outra coisa que está acontecendo muito, essa questão que ele disse que não cobra nada, as administradoras estão atentas a isso. Existem maus profissionais que estão cobrando uma consultoria sem nem fazer o consórcio. Isso não é correto, o Monteiro deve saber disso. Meu irmão, peguei um caso desse aí horrível. E se lhe cobrarem alguma coisa só por uma entrevista, a consultoria, você já vê o perfil do profissional. Porque quem trabalha com consórcio, ele é cadastrado com as administradoras e isso não é recomendado fazer isso. Você tem que prestar consultoria gratuita pelo serviço em si. E assim, baseado nessa questão, o cara que vende seguro hoje, ele tem que ter uma SUSEP. O corretor de imóveis, ele tem que ter um CRES. O vendedor de consórcio tinha que ter também uma credencial que ele fosse responsável por isso. Hoje tem os cursos CPA 10, CPA 20. Mas não é uma tá aqui, a carteirinha, sei lá. A certificação de consórcio hoje é a da ABAC, que é a PCA 10. PCA 10, Mas ela não tem a força que tem uma SUSEP. Ela é mais por exemplo, conhecimento. Hoje a gente tem uma certificação FEBRABAN, uma FB 100, uma FB 130, ela tem muito mais respaldo perante as administradoras e até mesmo ao cliente do que você ter uma PCA 10. O cara que é profissional em comprar consórcio, vamos dizer assim, isso para ele é relevante. Mas para o cara que nunca fez, ele nem sabe se isso é... Né? Essa é a questão. Mas eu acredito que já avançamos muito. Só uma frase para não esquecer. Sobre certificações, conhecimento e posicionamento. Nem todo mundo gosta de vendedor, nem todo mundo, convenhamos. Quando vão nos oferecer, mesmo que a gente é vendedor, né? Mas todo mundo respeita um especialista. Claro. Quando o especialista ele senta à mesa para conversar, ele não precisa dizer que é especialista. Você percebe. Ele mostra. Você vai num consultório médico, o cara tá, sei lá, ele tem 20 diplomas atrás dele ali. Aí o cara chega, o médico vai se atrasar meia hora, tu espera. Porque o cara tem 20 diplomas. É tipo isso, né? Quando o vendedor de consórcio também, se ele tem os 20 diplomas dele do consórcio, da venda em si e tal, ele também tem esse respaldo. Meu amigo, o meu tempo também eu tenho que... Por que eu estou falando isso? Nessa criação do canal, eu criei estratégias para muita gente. Eu tive realmente um up de clientes. Eu passei meses com vídeos de hora em hora saindo daqui 10 horas da noite. Você tem uma ideia? Meses, né? E aí o que é que eu entendi? As pessoas confiavam em mim, vinham confiando. E eu conseguia a melhor estratégia, porque assim como vocês, eu garanto a melhor estratégia. E eu quero que o cara prove que aquela estratégia não é a melhor. Eu provo para ele que é. Porque em poucas palavras eu já entendo o que é que ele precisa fazer. Mas aí como eram a maioria das mega operações, que já a gente vai falar sobre isso também, cara, muita gente me usou. Eu ensinei tudo, dei todo o beabá, até grupo eu dizia que era... O cara tá bom, eu vou pensar, nunca mais o cara fala comigo. Tá entendendo? Então assim, e eu vendi muito à distância e tal, isso aí não resta dúvida. Mas um percentual de uns 30% foram deselegantes nesse sentido. O cara sabe, eu vou pegar as informações com ele, eu faço com quem eu quiser. Digo até para o administrador e faço, que eu sei tudo, né? O que é que acontece? Eu agora cobro a consultoria. Cobro. Quer entender? Eu lhe garanto a melhor estratégia. Você vai pagar R$300. Você está fazendo a mentoria. Se você decidir fazer o consórcio comigo, eu lhe devolvo de cashback os 300, não tem problema. Mas eu não vou mais conversar de graça. Isso acontece muito. Nós somos profissionais, cara. A gente aprende. O cara quer conversar com qualquer um, não gasta nada. Essa história do que e do como foi a duras penas. Porque toda elevação de consciência, ela é gratuita. Agora, a solução para aquele problema que você levou no cliente, ela é paga. Então você chega, você sabia que você está desprotegido hoje se você só depender do INSS? É uma elevação de consciência gratuita. Mas eu tenho uma solução através da aposentadoria imobiliária. É uma solução paga.
Só que aí a gente começa a dar tudo bonitinho para o cliente, ou às vezes é um vendedor oculto se fazendo de cliente para pegar nossas estratégias. Que acontece ontem muito, mesmo aconteceu isso. Que acontece muito. O cara disse, não só posso falar aqui pelo Zap. Você perde tempo. Então eu não posso conversar pelo Zap, eu não posso passar uma tarde respondendo você aqui pelo Zap. Se você não pode atender um vídeo, você disse que é um investidor. Que investidor despreocupado é esse? Que não tem tempo para me dar atenção. Ou seja, o cara, não, pois tá bom, obrigado, valeu, meu irmão, boa viagem. Eu já sei que... chama de demitir o cliente, né? Tipo isso. Só falando sobre a estratégia que o Pedrinho estava falando, né, questão dos estudos, ele falou sobre inteligência artificial, né? Ainda não estou trabalhando com isso, mas pretendo futuramente trabalhar. Mas assim, eu particularmente faço um estudo de grupo, né? E geralmente eu faço com que o cliente ele veja o que eu estou vendo. Até porque ele vai tomar uma decisão junto comigo. Né? Que eu acho que isso é muito importante. Porque assim, quando a gente fala, só a gente falando, da maneira que a gente vê, o cliente, será que ela realmente está falando a verdade? Será que ela realmente, isso que ela está me mostrando realmente funciona? E quando o cliente ele tem a visão do que eu estou vendo, ele muda totalmente o conceito que realmente funciona. E a verdade é que o cliente está sempre na defensiva. Ele já vem... E é no direito dele. Eu digo, sabe o que, Raquel? Eu digo assim, ó, cara, quem não está pedindo para ser enganado, quem não está desconfiado, está pedindo para ser enganado. Você tem que estar desconfiado mesmo, é Brasil. Verdade. E falando sobre clientes, né, eu acho, às vezes eu fico muito chateada, igual a você, né? A gente conversa muito, a gente trabalha com a verdade, explicando como é que funciona o consórcio, o passo a passo, tudo bem direitinho, sem cobrar nada a mais, cobrando a parcela... de vezes explicando várias vezes, cobrando a parcela real que a administradora está pedindo. Aí você pega o cliente que ele acha uma proposta muito melhor, pagando às vezes muito mais caro, porque o cara além de estar cobrando a parcela que a administradora te pede, o cara está pedindo uma adesão que não existe, o cara está... garantindo até a terceira só com lance embutido. Garantindo contemplações o tempo todo só isso aí. com lance embutido, porque geralmente ele ganha até a sexta parcela ou até a terceira parcela. O evita o estorno, por isso que ele pede 3 ou 6 meses. E evita o estorno dele. Né? Então assim, enquanto a gente que é representante, a gente tem uma responsabilidade muito grande perante a administradora, a gente é muito cobrado sobre isso, questão de inadimplência, questão da qualidade de venda, todas as empresas hoje têm um programa de qualificação relacionado à inadimplência. Então a gente é cobrado muito sobre isso e a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então assim, a gente que trabalha com equipe, que a gente, além de trabalhar com os nossos próprios clientes, tem uma equipe, a gente tem que estar toda hora monitorando o que é que o nosso vendedor ele está oferecendo, o que é que ele está prometendo. Então assim, essa responsabilidade é muito grande, né? E a gente passar isso para o nosso cliente, que a gente tem essa responsabilidade e que a gente está ali para atender e fazer o que é melhor para ele, é muito... na minha visão, é uma das coisas mais tudo começa na liderança, Raquel. A liderança, o cara se espelha na liderança. Se a liderança é bandido, desculpa a expressão, o cara vai ser bandido também. Às vezes, eu já vi vendedores vendendo uma coisa que ele não sabia que estava mentindo. Porque ele aprendeu daquele jeito. Ele aprendeu errado. Exatamente. Ele disse, aí é assim? Eu digo, 10 anos depois. Quer dizer... Você vê que tem muitas... Igual a história engraçada, tu lembra do Miguelzinho? Sim. O Miguelzinho é uma figura, vocês chegaram a conhecer. Icônico, o Miguelzinho. Miguelzinho é uma figura. Embracon, né? Miguelzinho, rapaz, era uma figura. Quando eu comecei em consórcio, só para quebrar o gelo aqui. Atrás. Aí a gente viajava numa Kombi, meu irmão, supervisor... bruto. Félix Leite, um abraço, Pelão. Você criou um monstro. E aí eram mais 11 vendedores e tal. Viajava, bicho, o mundo passava 10, 15 dias por aí. Miguelzinho não andava se não fosse com um Listerine, aquele de gargarejado, dentro da pasta. Era sagrado. E aí poxa, o Miguelzinho sempre faz a asepsia aí e tal, da boca e tal, beleza. Teve um dia dentro da compra que eu vi ele pegar e ele engoliu. Eu disse, Miguel, e tu engole isso aí? E não é não. Fazia quantos anos que ele bebia esse Listerine? Rapaz, é uma figura, Miguel. Vamos... Falando só a questão da mentoria para concluir, tá. Existem muitas mentorias de consórcio, vendas, falar em público, mas vocês já fizeram alguma mentoria de caráter?
Não que eu me lembre. Não. Só se for involuntário. Você percebeu que o caráter é uma coisa de dentro para fora, então assim, é inegociável. E sim. Também não é uma questão percentual, tipo, não, eu sou 90% honesto, não, eu tenho que ser 100%. Então a nossa transparência é um valor inegociável. Ela é um valor inegociável. É assim, eu tive como cliente agora, eu fui a São Paulo fazer um negócio com ele, é um casal de oftalmologistas, e eles estiveram aqui, foram padrinhos de casamento de um amigo deles, fizeram questão de me encontrar. Monteiro, me leva aí num lugar legal, no restaurante, eu os encontrei aí e tal, estavam eles dois e a filhinha deles. E aí a gente se conheceu de fato como gente, como pessoa, e não como vendedor e cliente, né? Como pessoas normais, né? Irmão, esse cara ficou assim, ele disse, Monteiro, você é um cara extraordinário. Você era um excelente profissional na minha cabeça. Mas você como pessoa, eu vou voltar aí em Fortaleza, eu quero uma amizade com você. O cara, gente finíssima também. Mas no dia que eu fui lá em São Paulo, eles desconfiaram. Pô, o cara veio lá de Fortaleza, não sabia que era, mas eu fui já sabendo, já tinha explicado tudo. Mas não é uma coisa, ou seja, é o que você está falando. Quando ele identificou o meu caráter de fato, ele disse, não, eu fiz um negócio com um cara íntegro e tal. Me trapacear ele não vai. Pode acontecer alguma coisa durante o processo, sim. Mas eu não fui enganado. Vixe, isso lava a alma da gente. Entendeu? Faz bem pro ego, né? Claro. Falar em questão do ego, eu tenho um cliente que ele disse assim, Raquel, já fez vários consórcios comigo, ele disse, Raquel, estou precisando de uma carta de crédito de 200 mil. Aí isso, líquido, geralmente eu pergunto se era o líquido 200 mil, né? 200 mil e tal. Aí eu mandei o plano, eu disse, o melhor plano é esse, por conta disso, disso, isso. Não quero saber como é que é, não. Só me diga como é que eu pago a primeira parcela. Ele confia em você. Aí eu fiquei assim, poxa, que bacana. Meus clientes não perguntam muito qual é o consórcio, não. Estou fazendo com você, se vire. Pois é. Aí o cliente disse, não, o que você disser para eu fazer, eu vou fazer, porque você é a minha vendedora, você é a minha consultora. Eu sei que você conhece o produto. Eu fiquei assim, poxa, eu não esperava. É satisfatório. E é muito realmente satisfatório. É assim, a mesma coisa que acontece com você. O cara já, meu irmão, ele aqui não erra não. Do jeito que ele disser, dá certo. Entendeu? Ele já tem essa confiança. É muito importante. Tem cliente que nem procura outra opção. Só o Monteiro faz isso pra mim, procura isso, eu quero assim. É bom, é satisfatório. Isso vai 3 anos. Hoje eu estou empresário, mas eu sou vendedor. Mas quando eu era só vendedor, eu desafiava qualquer um. Eu tinha uma equipe com 12 vendedores. Não sei o que, o Monteiro vende mais porque faz isso, faz aquilo, tem uma facilitação. Eu digo, pois eu desafio qualquer um de vocês, pode ligar para qualquer um cliente meu aqui. Se tu vender o consórcio para ele, eu te dou o dobro da comissão. O cara não faz. Se ele ouvir a melhor proposta do mundo, ele me consulta. Isso acontece com vocês também. Isso é credibilidade. Monteirão, o cara está me dizendo assim, ele não faz sem a minha consultoria. Ou seja, isso é... Até o Nilton, doutor Nilton, né? Até hoje é meu cliente, faz consórcio até hoje comigo, mais de 20 anos. Já vendi para a família dele toda. É isso que eu ia dizer. Quando a venda cria um relacionamento, você vende para o cliente, para a esposa, para o pai, para o irmão. Nossa, e é de olhos fechados.